A paz do Senhor, nós iremos falar sobre a igreja e estaremos dando continuidade ao estudo de igreja como família. Antes, porém, nós iremos orar. Soberano eterno Deus, em nome de Jesus Cristo, toma a primazia desses momentos e que o Espírito Santo, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, trabalhe em cada coração. E à medida que a palavra for exposta, que o Senhor liberte, cure e transforme vidas. Que o Senhor traga luz sobre nossas vidas e nos ajude a vencer os obstáculos em nossa frente, Pai. Que cada pessoa que nos ouve sejam libertas. Seja o Senhor trazidas, ó Pai, à luz da verdade da Tua palavra. E como a Tua palavra diz, conhecereis a verdade vos libertará. Que elas sejam libertas para a glória do Teu nome. Em o nome de Jesus Cristo. Amém. Mateus 16, versículo 18 diz assim: Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A palavra igreja, que vem do grego eclésias, literalmente se refere à reunião de um povo por convocação. No Novo Testamento, designa principalmente o conjunto do povo de Deus em Cristo, que se reúne como cidadãos do reino de Deus, com o propósito de adorar a Deus. A palavra igreja pode referir-se a uma igreja local ou a igreja no sentido universal. Aí o que é que nós temos? Nós temos alguns versículos. Um deles, Efésios 2,19, assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos da família de Deus. Temos também Mateus 18,17, e se não as escutar, diz a igreja, e se também não escutar a igreja, considera-o como um gentio e publicano. Atos 15:4. Quando chegaram a Jerusalém, todos recebidos a Jerusalém foram recebidos pela igreja e pelos apóstolos e anciãos, e lhes anunciaram quão grandes coisas Deus tinha feito com eles. Os versículos fazem referência à palavra igreja, que no grego é eclésias, e a igreja como universal. Nós temos os dois versículos, que é Mateus 16:18, pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O versículo faz referência à igreja no sentido universal. E Atos 20:28, olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispo para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Efésios 2:21 e 22, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. A igreja, ela somente pode ser genuína se for alicerçada na revelação infalível, inspirada por Cristo aos primeiros apóstolos. De que nós estamos falando? Nós estamos falando do fundamento dos apóstolos. Então, os apóstolos do Novo Testamento foram os mensageiros originais, testemunhas e representantes autorizados do Senhor, crucificado e ressurreto. Em Efésios 2:20, o versículo diz: edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Então a igreja, ela somente poderá ser genuína
se for alicerçada nessa revelação de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. A igreja que não tem Jesus Cristo como a pedra fundamental, principal, como fundamento, ela não pode ser chamada de igreja. Foram as pedras fundamentais da igreja e sua mensagem encontra-se nos escritos do Novo Testamento, como testemunho original e fundamental do Evangelho de Cristo, válido para todas as épocas. Todos os crentes e igrejas locais dependem dessas palavras, da mensagem da fé dos primeiros apóstolos, conforme estão registradas historicamente em Atos e nos seus escritos. A autoridade deles é conservada no Novo Testamento. As gerações posteriores da igreja têm o dever de obedecer à revelação apostólica e dar testemunho da sua verdade. O evangelho concedido aos apóstolos no Novo Testamento, mediante o Espírito Santo, é a fonte permanente de vida, verdade e orientação da igreja. Essa é a base da igreja. Todos os crentes e a igreja são verdadeiros somente à medida em que fizerem o seguinte: aceitar o ensino e a revelação originais dos apóstolos a respeito do Evangelho, conforme o Novo Testamento registra, e procurar se manter-se fiel a eles. Atos 2:42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Rejeitar o ensino dos apóstolos é rejeitar o próprio Senhor. João 16, de 13 a 15. Mas quando ele vier, aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso vos disse que há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. Em 1 Coríntios 14, versículo 36 a 38, diz o seguinte: porventura saiu dentre vós a palavra de Deus? Ou veio ela somente para vós? Se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Mas se alguém ignora isso, que ignore. Gálatas 1, versículos 9 a 11. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo: se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja anátema. Porque persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens. Continuar a missão e o ministério apostólicos, comunicando continuamente sua mensagem ao mundo e à igreja através da proclamação e ensino fiéis no poder do Espírito Santo. Então, nós precisamos continuar a missão e o ministério apostólico. Então, a igreja, ela tem fundamento. Atos 1, versículo 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Segundo aos Timóteo 1, versículo 8 ao 14, diz assim: portanto, não te envergonhe do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro do Evangelho.
segundo o poder de Deus, a quem que nos salvou e chamou com a santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dado em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos, que é manifesto agora pela apareação de nosso Salvador Jesus Cristo, o qual aboliu a morte e trouxe à luz a vida e a incorrupção pelo Evangelho, para o que fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios, por cuja causa padeço também isto, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Conservo o modelo das sãs palavras que de mim tens ouvido, na fé e na caridade que há em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em nós. Tito 1, de 7 a 9, diz assim: porque convém que o bispo seja irrepreensível, como despenseiro da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância, mas dado à hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo, temperante, retendo firme a fiel palavra que é conforme a doutrina, para que seja poderoso, tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Não somente crer na mensagem apostólica, mas também defendê-la e guardá-la contra todas as distorções e alterações. A revelação dos apóstolos, conforme temos no Novo Testamento, nunca poderá ser substituída ou anulada por revelação, testemunho ou profecia posterior. Em Atos 20, do versículo 27 ao 31, nos diz assim: porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispo, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Porque eu sei isso, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho. E que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas, para atraírem os discípulos após si. Portanto, vigiai, lembrai-vos de que durante 3 anos não cessei noite e dia de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Em 1 Timóteo 6, versículo 20, diz assim: ó Timóteo, guarda o depósito que te foi confiado, tendo horror aos clamores vãos e profanos e às oposições da falsamente chamada ciência. O que nos chama a atenção aqui, eu estou falando sobre o fundamento da igreja, antes de falar a respeito da igreja, que a igreja tem um fundamento, tem uma pedra principal, e essa pedra é Jesus Cristo. E que os apóstolos que receberam e pregaram esta mensagem conservaram esse fundamento. E o apóstolo Paulo chama a atenção dos bispos e pastores, que eles conservem o fundamento da igreja, que é Jesus Cristo. Então, nós iremos para o primeiro ponto, a respeito da igreja. A igreja é apresentada como o povo de Deus, um agrupamento dos crentes redimidos como fruto da morte de Cristo. É um povo peregrino que já não pertence a esta terra, cujo primeiro dever é viver e cultivar uma comunhão real e pessoal com Deus. É algo
que traspassa o nosso entendimento. É algo que vai além das nossas vontades. Então, 1 Coríntios 1, versículo 2 diz assim: a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. 1 Coríntios 10, 32 diz assim: como também tudo agrado a todos, não buscando o meu próprio proveito. Mas o de muitos, para que assim se possa salvar. 1 Pedro 2, de 4 a 10. E chegando-vos para ele, a pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, vós também, como pedras vivas, sois edificados, casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Pelo que também na Escritura se contém: eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crê não será confundido. E assim para vós, os que credes, é preciosa. Mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal da esquina, e uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram destinados. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que outro tempo não ereis povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Glória a Deus. E o outro versículo nos fala, ele fala sobre o agrupamento dos crentes redimidos como fruto da morte de Cristo. Nunca pense que você faz parte da igreja pelos seus próprios esforços, mas o agrupamento dos crentes redimidos é fruto da morte de Cristo. 1 Pedro 1, 18 e 19. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Então, esse povo que faz parte da igreja é um povo peregrino, que já não pertence a essa terra. Hebreus 13, versículo 12 a 14. E por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. Saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério, porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. Glória a Deus. Cujo primeiro dever é viver e cultivar uma comunhão real e pessoal com Deus. 1 Pedro 2, versículo 5. Vós também, como pedras vivas, sois edificado casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Hebreus 11, versículo 6 diz assim: ora, sem fé é impossível agradar-lhes, porque é necessário que aquele que se aproxime de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então, se a igreja do Senhor é ter convicção de que nós somos comprados com o sangue de Cristo.
e que nós somos frutos da sua morte e ressurreição. Aleluias. O segundo ponto, a igreja foi chamada para deixar o mundo e ingressar no reino de Deus. A separação do mundo é parte inerente da natureza da igreja e a recompensa disso é ter o Senhor por Deus e Pai. Nós iremos ver então, segundo aos Coríntios 6, versículos 16 a 18. E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente, como Deus disse: neles habitarei e entre eles andarei. E eu serei o seu Deus, e eles serão meu povo. Pelo que saí do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. Eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Glória a Deus. O terceiro ponto, a igreja é o templo do Deus, de Deus e do Espírito Santo. Esse fato no tocante à igreja requer dela a separação da iniquidade e da imoralidade. Entendemos então que nós precisamos abandonar, deixar o mundo para ingressarmos no reino de Deus. Porque a igreja é templo de Deus e do Espírito Santo. 1 Coríntios 3,16. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? 2 Coríntios 6,14. Ora, Deus, que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará a nós pelo seu poder. 2 Coríntios 7, versículo 1. Ora, quanto às coisas que me escreveste, bom seria que o homem não tocasse em mulher. Efésios 2, versículo 11 a 22. Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, ereis gentios na carne, e chamados em circuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão feita pela mão dos homens. Que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estavais longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo ele, evangelizou a paz a vós que estavas longe e aos que estavam perto. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas co-cidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, na qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, do qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. 1 Pedro 2, de 4 a 10. E chegando-vos para ele pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo, pelo que também na Escritura se contém: eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina,
eleita e preciosa, e quem nela crê não será confundido. E assim para vós, os que credes, é preciosa. Mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal da esquina, e uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram destinados. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Este fato, no tocante à igreja, requer dela a separação da iniquidade e da imoralidade. Então, não dá para ser igreja e, ao mesmo tempo, ser mundo. Todo instante nós precisamos fazer escolhas. E as nossas escolhas têm consequências boas e ruins. A igreja é o corpo de Cristo, ponto 4. 1 Coríntios 6, versículo 15 e 16. Eis que concórdia há entre Cristo e Belial, ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo de Deus vivente, como Deus disse: neles habitarei e entre eles andarei. E eu serei o seu Deus, e eles serão meu povo. 1 Coríntios 10, 16 e 17 diz o seguinte: porventura o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é, porventura, a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo. Porque todos participamos do mesmo pão. Aleluias. 1 Coríntios 12, versículo 12 a 27, diz o seguinte: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, por que não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se a orelha disser, por que não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Agora, pois, há muitos membros, mas um corpo. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo que parecem ser os mais fracos são necessários. E os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais. E aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra. Porque os que em nós são mais honestos não têm necessidade disso. Mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela, para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado um dos outros. De maneira que, se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Aleluia. Isso indica que não pode existir a igreja verdadeira sem uma união vital dos seus membros com Cristo. A cabeça do corpo é Cristo. Colossenses 1,18. E ele é a cabeça do corpo da igreja.
é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para quem tudo tenha a preeminência. Efésios 1, 22. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja. Efésios 4, 15. Antes, seguindo a verdade em caridade, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Efésios 5, 23. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Então fica muito bem claro que a igreja é constituída por vários membros. Membros esses pequenos e grandes. Membros esses que têm honra e os que não têm. Membros esses que estão ligados a um único corpo, cuja cabeça é o próprio Cristo. Quinto ponto, a igreja é a noiva de Cristo. Segundo aos Coríntios 11, versículo 2. Porque estou zeloso de vós com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura ao marido, a saber, a Cristo. Efésios 5, 23 a 27. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seu marido. Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Apocalipse 19, versículo 7 a 9, diz assim: regozijemo-nos e alegremo-nos, e demo-lhes glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já sua esposa se aprontou. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. E disse-me, escreve, bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me, estas são as verdadeiras palavras de Deus. Esse conceito nupcial enfatiza tanto a lealdade, devoção e fidelidade da igreja a Cristo, quanto o amor de Cristo à sua igreja e a sua comunhão com ela. A igreja, ponto 6. A igreja é uma comunhão espiritual, koinonia. Segundo aos Coríntios 13, versículo 13, que diz: a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam com vós todos. Amém. Que nos liga, então, é o Espírito Santo, em comunhão. Filipenses 2, versículo 1. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões. Isso inclui a habitação nela do Espírito Santo. Lucas 11, versículo 13 diz assim: pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas a vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. João 7, 37 a 39. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de águas vivas correrão do seu ventre. E isso disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. João 20, 22. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. A unidade do Espírito. Efésios 4, versículo 4.
há um só corpo e um só espírito, como também foste chamado em uma só esperança na vossa vocação. É o batismo com o Espírito Santo, Atos 1, versículo 5. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. Atos 2, verso 4. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falassem. Atos 8, 14 a 17. O apóstolo, pois, que estava em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebesse o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Atos 10, 44. E dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Atos 19, de 1 a 7. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, disse-lhes: Recebeste vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhes: Nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: Em que sois batizados então? E eles disseram: No batismo de João. Mas Paulo disse: Certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus Cristo, e impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Estes eram, ao todo, uns 12 varões. Essa comunhão deve ser demonstrada, deve ser uma demonstração visível do mútuo amor e cuidado entre os irmãos. João 13, versículos 34 e 35, diz assim: Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos amei. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, e se vos amardes uns aos outros. Ponto 7. A igreja é um ministério espiritual, do grego diaconia. Ela ministra por meio de dons, ortogados pelo Espírito Santo. Romanos 12, versículo 6 diz: De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. 1 Coríntios 1, 7. De maneira que nenhum dom vos falte, esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios 12, versículo 4 a 11 e dos versículos 20 a 31. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministério, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de cura. E a outra a operação de maravilhas, e a outra a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer.
Verso 20. Agora, pois, há muitos membros, mas um só corpo. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo, que parecem ser os mais fracos, são necessários. E os que reputamos serem menos honrosos do corpo, a esses honramos muito mais. E aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra. Porque os que em nós são mais honestos não têm necessidade disso. Mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra aos que tinham falta dela. Para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros. De maneira que, se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. E a um, pois Deus da igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. Porventura são todos apóstolos? São todos profetas? São todos doutores? São todos operadores de milagres? Têm todos o dom de curar? Falam todos diversas línguas? Interpretam todos? Portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Aleluia. Efésios 4, versículo 11. E ele mesmo deu um para apóstolo, e outros para profeta, e outros para evangelista, e outros para pastores e doutores. Ponto 8. A igreja é um exército engajado no conflito espiritual, batalhando com a espada e o poder do Espírito Santo. Efésios 6,17. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Seu combate é espiritual contra Satanás e o pecado. O Espírito que está na igreja e a enche é qual guerreiro manejando a palavra viva de Deus, libertando as pessoas do domínio de Satanás e anulando todos os poderes das trevas. Atos 26, 18. Para lhes abrir os olhos e das trevas os converteres à luz e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão dos pecados e sorte entre os santificados pela fé em mim. Hebreus 4:12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Apocalipse 1:16. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. Apocalipse 2:16. Arrepende-te, pois, quando não, em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Apocalipse 19, versículos 15 e o 21. E da sua boca saiu uma aguda espada, para ferir com ela as nações. E ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. E os demais foram mortos com a espada que saía da sua boca, do que estava sentado sobre o cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Ponto 9. A igreja é a coluna e o fundamento da verdade. 1 Timóteo 3, versículo 15. Mas se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. Funcionando assim, como o alicerce que sustenta uma construção, a igreja deve sustentar a verdade e conservá-la íntegra, defendendo-a contra os deturpadores e os falsos mestres. Filipenses 1,17.
mas outros, na verdade, anunciam a Cristo por contenção, não puramente, julgando acrescentar aflição às minhas prisões. Judas 3. Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Ponto 10. A igreja é um povo possuidor de uma esperança futura. Esta esperança tem por centro a volta de Cristo para buscar o seu povo. João 14, versículo 3. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. 1 Timóteo 6,14. Que guardes este mandamento sem mácula e repreensão até a aparição de nosso Senhor Jesus Cristo. 2 Timóteo 4, versículo 8. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Tito 2, versículo 13. Aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Hebreus 9, versículo 8. Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para a salvação. Ponto 11. A igreja é tanto visível quanto invisível. A igreja invisível é o conjunto dos crentes verdadeiros, unidos por sua fé viva em Cristo. A igreja visível consiste de congregações locais composta de crentes vencedores e fiéis. Apocalipse, capítulo 2, versículo 11, versículo 17 e versículo 26. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhes darei poder sobre as nações. Bem como de crentes professos, porém falsos. Apocalipse 2, versículo 2. Eu sei as tuas obras e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus. E puseste à prova os que se dizem ser apóstolos e o não são, e tu os achastes mentirosos. A igreja também é feita por pessoas que estão caídas. Apocalipse 2, versículo 5. Lembra-te, pois, de onde caístes, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras, quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Ela também é composta de pessoas espiritualmente mortas. Apocalipse 3, versículo 1. E o anjo da igreja que está em Sardes escreve: isso diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. A igreja também é composta de pessoas mornas. Apocalipse 3,16. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Mateus 13,24 diz assim: propôs-lhe outra parábola, dizendo:
O reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Atos 12, versículo 5. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Concluindo, a igreja é uma comunidade do reino, porque o representa ainda neste século. É a comunidade de antecipação, tendo o poder de adiantar a realidade que virá na nova era de Deus. E sobre a igreja repousa a responsabilidade do testemunho de Cristo em Jerusalém, Judeia, Samaria e os confins da terra. Atos 1, versículo 8. A igreja é um método de Deus. Efésios 3, versículo 10 diz assim, para que pela igreja, a igreja é a comunidade dos novos nascidos. É a embaixada do reino de Deus na terra. Segundo aos Coríntios 5:20. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Jó 33, 23, diz assim, se com ele, pois, houver um mensageiro, um intérprete, um entre milhares, para declarar ao homem a sua retidão. Malaquias 2, versículo 7, porque os lábios do sacerdote guardarão a ciência, e da sua boca buscarão a lei, porque ele é o anjo do Senhor dos exércitos. Fechando, nós somos testemunha de Jesus Cristo neste mundo. Nós temos uma missão e nós precisamos cumprir a nossa missão como embaixadores de Cristo nessa terra. E enquanto nós estivermos aqui, nós precisamos buscar a face do Senhor dos exércitos. Nós precisamos manejar bem a palavra da verdade. Nós precisamos manter a comunhão com o Senhor, que é o cabeça da igreja. Portanto, que o Espírito Santo traga um despertamento sobre a vida de cada um de nós e que cada dia possamos nos separar do mundo e vivermos para o Senhor. Vamos orar. Pai bendito, Pai querido, Pai eterno, obrigado. Obrigado por esse momento, obrigado por tudo que o Senhor tem falado, obrigado por essa presença gloriosa da qual nós estamos sentindo e que esta verdade faça morada em nós. É a minha oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.